somente eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz nos meus caminhos, e a sua palavra seja a luz nos meus caminhos, todos os dias da minha vida, que eu sempre habite na casa do Senhor, que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz nos meus caminhos, e a sua palavra seja a luz nos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Amém. Graças a Deus, né? Que bênção, né? Meu irmão, este coral continua aberto, viu? Recebendo pessoas para teste. Se você quer cantar, viu? Procura o irmão Kreber lá e você marca aí um momento para você fazer o seu teste de voz, né? Ah, sou homem por enquanto? Opa, tá precisando de homens aí, viu? Amém? Não ouvi um amém dos homens? Amém? Ah, rapaz, homem que forte aí, com voz firme aí. Amém, irmãos? Viu que bênção? É, graças a Deus, né? Os irmãos sabem que em toda época de carnaval, né, deste mês, as igrejas, de uma forma geral, né, a maioria delas, né, fazem acampamento, eventos, né? E nós aqui não somos diferente, né? Todo ano nós temos o nosso acampamento de jovens, o ID Jovens. Aí sobre a liderança do nosso amado presbítero Herbert, né? Então tem feito um trabalho maravilhoso e com outros irmãos também. Os irmãos são testemunhas disso. E o ano passado para este ano eles não estão tendo acampamento fora, mas estão fazendo agora um congresso aqui na igreja. Um momento, né, desses 4 dias de feriado, que terá vários eventos com os jovens, com os adolescentes e com a igreja em geral. E vocês todos aqui estão convidados, viu, para estar aqui nos dias das reuniões. Então, eu vou agora falar aqui para os jovens de 10 a 12 anos, né? Vão estar lá com o Herbert, com o irmão David e com a Camila. Os jovens de 13 a 24 anos e também todas as crianças, tá? Podem descer, mas antes do instantinho, chamar a nossa amada irmã Clara para falar aqui do culto do dia 11. Tá certo, meu? Durante o carnaval terá um congresso de jovens. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Nesse sábado, dia 11, às 7h30, a gente vai ter de volta o culto de jovens. E eu gostaria de convidar todos os irmãos para virem participar com a gente do culto. Está sendo uma bênção os cultos. E eu gostaria muito que cada um de vocês estivesse aqui para cultuar o Senhor junto conosco. Então, eu venho convidar mesmo para vocês participarem. Vai ser nesse sábado, às 7h30. Amém, meus amados? Graças a Deus. Você terá disponibilidade do dia 11, sábado, estar aqui com os jovens. Amém? Graças a Deus. Então, olha aí, não se esqueçam, foi feito o convite aí, olha. Está incumbido agora aí. 10 a 12 anos, podem descer, de 13 a 24, e todas as crianças. E agora será o momento também maravilhoso, né? O momento mais importante para nós, né? Que ouvimos a palavra de Deus. Você veio aqui, já cultuou, já adorou o Senhor, né? E com certeza você também está ansioso para ouvir uma palavra do Senhor para a sua vida. Eu gostaria de chamar a nossa amada irmã Cássia para estar ministrando aos nossos corações na noite de hoje. Que possamos estar com nossos corações abertos para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí?
Quem já adorou o Senhor, já glorificou e quer receber mais do Senhor? Eu também quero, amém? Graças a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? É uma honra estar levando a palavra do Senhor, amém? É com muita alegria, com muito temor e como foi pregado e ministrado na palavra de quarta-feira aqui, andando humildemente com o nosso Deus, amém? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra numa palavra bem conhecida em Gênesis 37. Gênesis 37, no versículo 1. Vamos falar do nosso amado irmão José. Maravilha, né? De homem de Deus. Desde a eternidade, desde lá do passado, Deus levantou homens e mulheres tementes a Deus. E Ele deixou escrito aqui para a gente sempre estar relembrando o que foi feito através que Deus fez através da vida deles e que glorificou a Deus. Amém? Graças a Deus. Gênesis 37, 1 fala assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Vamos fechar os nossos olhos, orar mais um pouquinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra. Que ela seja alimento, que ela seja pão para a nossa caminhada, para o nosso fortalecimento. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. E nós amamos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, mais um pouco. Solidifica a nossa fé através da sua palavra. E que nós possamos sair daqui fortalecidos com a unção e com a presença do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém e graças a Deus. Quando nós vemos José na Bíblia, nós sempre lembramos de quê? Quem tem uma palavra assim, quando fala José, o que vocês lembram? Alguém pode falar uma coisa aí? Sonho? Exatamente. A palavra mais forte que vem quando se fala de José é sonhos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre sonhos. Todos nós temos sonhos, projetos, né? E esse moço aqui, ó, como nós vemos aqui, no versículo 2, fala assim: esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então, era um jovem rapaz, assim como os jovens que saíram aqui, que vão participar do acampamento. Ele não era uma pessoa madura, certo? Ele era jovem. E ele apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele ao seu pai. O que me chamou a atenção aqui é que esse jovem, mesmo imaturo, mesmo novo, que às vezes as pessoas até falam assim: você não sabe de nada porque você ainda é jovem, você não caminhou um pouco. Ele já tinha uma consciência, porque ele andava com os irmãos. Ele poderia ser influenciado pelos irmãos, mas ele tinha uma atitude diferente. A princípio, parece que ele era até um X9 dos irmãos, né? X9 é aquele que conta tudo dos irmãos. Mas se você parar para pensar, se por um lado era uma atitude imatura dele, por um outro lado, ele era uma pessoa de confiança do pai.
porque ele poderia ter as mesmas atitudes que os irmãos, porque ele andava, ele apacentava, ele trabalhava com os irmãos, mas ele não era influenciado, muito pelo contrário. Aí, nesse momento, quando eu estava estudando aqui, veio a palavra assim, supervisor. Sabe um supervisor dentro de uma firma? Que aquele é o cara chato, não é? José aqui era o cara chato. Ele, olha, ficava vendo tudo que os irmãos faziam e lá e, contava para o pai. Mas ele era uma pessoa de confiança, gente. Não vão apontar o dedo para o menino, não. Né? Às vezes, a gente tem atitudes assim que os outros até criticam a gente, né? Porque, não, mas você não deixa passar nada. Você é certinha. Já aconteceu isso com o meu serviço. Não, você tem que fazer tudo certo e não precisa ser assim, não. Eu não faço assim, não. Não é, gente. É que ele tinha um espírito de excelência sobre a vida dele. Certo? Assim como nós vemos na passagem de Daniel, né? Que ele não se contaminou com os manjares do rei, que o presbítero pregou recentemente, né, presbítero? Tantos homens na Bíblia. O diferencial para essas vidas desses homens e que precisa ser reconhecido em nossas vidas também, porque nós somos filhos de Deus. É justamente isso, um espírito de excelência em tudo que nós vamos fazer. E nós bem sabemos que vamos continuar essa história. O que aconteceu? Aí tem um pouquinho da falta de sabedoria que às vezes acontece no dia a dia. Ora, no versículo 3, ora, Israel amava mais a José que aos outros seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. O pai, sabendo que ele era o queridinho, era o filho da velhice, ele era o filho da esposa amada, que ele tanto queria ter um filho, que ela não tinha dificuldade, ele tinha uma quedinha por aquele filho ali. Isso acontece em todas as famílias também. Mas a gente tem que conduzir isso com sabedoria, porque não é que você ama menos os outros filhos. Eu sou de uma família grande, eu vejo sim que a minha mãe tem uma afinidade maior com uma das minhas, assim, com uma irmã minha, especificamente. Mas eu sei que ela não deixa de me amar. Eu sei por quê. É personalidade. É jeito de fazer as coisas que é muito parecido. E aí, se você não estiver na presença de Deus e começar a alimentar esse ladozinho assim de ciúmes, quando vê, você já está com ciúme da sua irmã. Fica, porque eu confesso que às vezes eu fiquei até assim, nossa, minha mãe só fala com ela, só conversa com ela, só tem assunto com ela. Mas não é para o lado ruim, não é para o lado ruim, gente. A gente que é da presença de Deus, ela tem que olhar com um olhar grande essas coisas. Com um olhar grande, por quê? Porque senão gera ciúme, gera separação, gera discórdia no meio da família, né? Então, o fato de repente, da personalidade ser muito parecido com a outra e se dar bem, não quer dizer que ama mais. Já aconteceu comigo, com amizade. Eu era amiga de uma certa pessoa, e ela tinha amizade com uma outra pessoa, também muito amiga, e ela começou a dar mais atenção para amiga, para outra amiga. Eu acho que ela não gosta mais de mim, não. Estou falando, gente, isso é coisa normal. Só que a gente não pode deixar isso crescer no coração. Identificou? Não. Cada um tem o seu espaço. Amém? E eu estou aqui hoje, estou com o microfone, mas eu não sou diferente de você que está sentado aí, não. Porque eu também gosto de sentar aí e aprender. Amém? Então, tudo que nós formos fazer, a primeira característica que a gente tem que prestar bem atenção no que nós formos fazer é ter um espírito de excelência acompanhado de humildade. Você sabe que você vai fazer o melhor, como se fosse para Deus, mas sabendo que é com muito amor, sabendo também que é com muita humildade. Amém? E você, toda vez que você vê eu falando sobre alguma coisa, eu sempre tenho que pôr a humildade no meio, porque eu sempre falo isso para mim mesmo, como eu falei na ministração de quarta-feira. Amém?
Aí no 4, agora eu quero falar sobre a veste que ele ganhou, que gerou mais inveja nos irmãos. Os irmãos já percebiam que o pai amava, e o pai foi lá e fez o quê? Deu uma túnica talar. Aí eu fui pesquisar sobre a túnica talar. Ela era diferente. Primeiro, característica, ela tinha mangas compridas. A túnica normal, vou descrever como que era. Ela ficava por baixo da capa. Ela tinha uma cor só, normalmente na altura dos joelhos, e curta. A do José era de mangas compridas. Aí um símbolo que era apenas os sacerdotes que usavam essas túnicas. Olha para você ver o lado espiritual. Deus usou sim uma túnica bonita, comprida, mas ela já representava no mundo espiritual o que ia acontecer com José. Ele tinha uma posição de liderança no mundo espiritual, tanto é que a história dele é contada até hoje. Várias cores, porque era ornamentada, apenas a realeza utilizava. O pai dele não estava de uma forma indireta, mesmo através dos ciúmes, já meio que profetizando alguma coisa no mundo espiritual. E eu falo para você hoje aqui, eu e você temos sonhos na presença do Senhor. Principalmente os sonhos espirituais na presença de Deus. Principalmente esses sonhos. Porque quando Deus age nas zonas espirituais das nossas vidas, para abençoar outras vidas, Ele dá para você uma túnica talar. Essa túnica aqui, ó, de sacerdote, de manga comprida e colorida, que só a realeza faz. Mas muitas das vezes, quando é apresentado este sonho para nós, que vai abençoar a tua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta, porque o seu sonho só beneficia só você. Os sonhos de Deus, que é o que nós estamos falando hoje, Ele vai abençoar a sua vida grandemente, mas as pessoas à sua volta não deixarão de ser abençoadas com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai transbordar da presença de Deus. Você vai ter palavra para abençoar aquela vida, seja fisicamente falando, financeiramente falando, e também com uma palavra direto do trono de Deus. Amém? Então, vai pegando aqui a história. Primeira coisa, Deus já falou com você alguma coisa? Sim, porque Deus fala. Pode ser isso aqui, ó. Pode ser um sinalzinho, mas Ele já falou com você. E você já ganhou essa túnica talar. Amém? Que tem mangas compridas, coloridas, e ela vai até aqui os pés. Ela dá uma cobertura espiritual sobre a sua vida. E continuando um pouquinho a história aqui, no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no. E já não lhes podiam falar pacificamente. Aí já começa a oposição. E filho de Deus sempre tem oposição. Mas tem que ficar naquilo que o Senhor falou. Tem que continuar na mesma postura. E nós vamos ver aqui que José começou a ter alguma coisa revelada na parte de Deus. E ele teve um sonho no versículo 5. Teve José um sonho e o revelou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Oh, meu Deus! Aí ele falou assim, no 6. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Olha para você ver. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Ai, ai, ai. O negócio começou a esquentar.
José, lembrando que José aqui não tinha 27 anos, não tinha 37 anos, ele tinha 17 anos. Aí eu posso falar assim, mas ele foi imprudente, porque aí eu já sabia que os irmãos tinham um negocinho com ele já começou, parece que, cutucar. Sim, aconteceu isso. Foi permissão de Deus? Não sei, porque foi uma atitude dele também. Só que aquilo que Deus deu no sonho para ele ia se cumprir. Independente dos irmãos gostarem mais ou menos dele. Não é verdade? Quem concorda comigo aqui? Amém? Então, vamos construindo essa história bem devagar no nosso coração. Então, ele tinha um sonho, ele tinha uma veste talar, e os irmãos, ele contou o sonho, e os irmãos já ficaram com mais raiva. Aí ele continuou. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Olha para você ver. Tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Dá raiva, né? Quando a gente está com raiva, assim, chega alguém e fala assim, ó, não, peraí, mas haja de acordo com a palavra de Deus. Você tem vontade de dar não quero, né? Então, a nossa atitude é importante. Vem o sentimento de inveja, sim, vem sim. Todos nós somos homens e mulheres, isso é obra da carne, já está pronto, já estão manifestos na gente, não tem o que fazer. Mas qual que é o remédio para isso? O que a palavra diz. Traz para a luz o que a palavra diz, mediante aquele sentimento, você vai ver. Não alimenta. E continuando mais a história, aí ele, não satisfeito, gente, mas o cara estava bom demais. Ele teve outro sonho. E além de ter outro sonho, olha o que ele fez, ó. No 9, teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, de novo, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Puxa vida, aqui foi a gota d'água, pensa bem. Contando ao seu pai e aos seus irmãos. Está vendo? Repreendeu o pai que lhe disse: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? O 11. E seus irmãos lhe tinham ciúmes. E o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então, eu vi duas coisas aqui. Ele tinha que contar isso, gente. Ele tinha que contar. Tem coisas que vêm sobre a sua vida que você não deve contar. Porque Deus vai falar assim, não, daqui a pouco você conta isso aí. Daqui a pouco você conta sua vitória. Mas tem coisa que a pessoa está tão livre ali, tranquila, uma coisa assim que ela achou tão bonita, ela vai e conta. Mas, no mundo espiritual, tem alguém vendo a gente. O adversário de nossas almas. E ele vai fazer de tudo para parar o nosso sonho. Para matar o nosso sonho. Porque a intenção é essa, não é só de parar, é de matar o sonho. Porque quando o sonho de Deus não se cumpre nessa terra, não se cumpre o propósito de Deus. Porque não é sonho meu, não é sonho seu, é algo que Deus sonhou para ti. Amém? E vamos pular agora lá para Gênesis 37. Não, é 37, só que é para frente um pouquinho. É que eu vou marcando aqui no meu conteúdo aqui, para eu não ficar lendo tudo, senão fica cansativo para os irmãos. No 17, só que agora a gente vai pular para o 38. 18, desculpa. 18. Aí eles foram lá apacentar o rebanho, né? E continua a história, fala assim, ó. Depois que aí eles foram apacentar o rebanho, deixa eu colocar o contexto aqui. Eles foram apacentar o rebanho, os irmãos, e o pai fala assim, vai ver onde estão os seus irmãos. E ele foi. E na hora que ele chegou lá, aí é o contexto aqui. De longe o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro,
vem lá o tal sonhador. Acontece conosco, né? E lá vem aquele lá que falou isso, aquilo outro lá. E aquele lá, um dia orou para mim e pensou que era, né? Que estava falando as coisas assim. Até falou, mas só que você não reconhece muito, não. Entendeu? Lá vem o sonhador. Aquele lá que Deus falou alguma coisa para ele. Ele contou para mim que ele teve um sonho assim, assim, assado. É essa atitude que os irmãos estavam. Amém? E quando o sonho vem tentar matar o sonho, né? O 20 fala assim: vinde, pois, agora, matemo-no e lancemo-no numa cisterna, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Aí o irmão falou assim: mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiramos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de destruir ao pai. Mas naquele momento, naquela hora H, que o negócio parece que vai dar ruim, Deus entra com providência, levanta alguém para ajudar, para interferir. Mas essa atitude de Rubem também, ele não queria que matasse o irmão, mas ele também não queria enfrentar os outros irmãos também por medo. Então, ele ficou no meio do caminho ali, achando um meio termo, e o resto foi a providência de Deus, nós sabemos ao longo das histórias. E o que me chamou a atenção também sobre o fato de querer matar o sonho. Se a gente vê lá no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou Lázaro, logo em seguida, eles queriam matar Lázaro. Quem lembra disso? Eles queriam matar Lázaro, por quê? Porque ele era o testemunho do milagre. Aqui, eles queriam matar José, por quê? Porque se aquilo se cumprisse, que negócio esquisito é, onde será que seria na terra deles, né? O que eles pensaram? Será que a gente vai se humilhar diante do nosso irmão aqui nessa terra onde nós estamos vivendo? Eles não aceitariam tal humilhação porque eram orgulhosos, né? Sabendo que se o irmão estava numa posição melhor, vamos agradecer a Deus. Porque o irmão, se ele está numa posição melhor, eu tenho certeza, se ele é temente a Deus, ele está abençoando outras vidas. É assim que precisa ser o nosso coração. Mas não, vamos matar o nosso irmão. E Rubem, não faça isso, não faça isso, não faça isso. No 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, e a túnica talar de mangas compridas que trazia. Aí já começou o processo. Deus deu a promessa. E a primeira coisa que eles vão querer tirar de você, que o inimigo vai dizer que não é para você, é essa túnica que você ganhou, essa promessa que você ganhou. Pode até tirar a sua túnica. Pode roubar a sua túnica. Mas você tem que permanecer firme na presença de Deus. E essa ministração de hoje, sobre os sonhos, eu vi uma frase ontem que me chamou a atenção, que pode ser o título dessa pregação, que fala assim, suportar o processo para viver o propósito. É isso que aconteceu com José, e é isso que acontece conosco. A gente precisa suportar o processo daquilo que Deus vai fazer. Suportar o processo. E você vive o propósito. Amém? Eu me converti fazer as contas? 18 anos atrás. Poucas pessoas ministraram sobre a minha vida. E eu assim, mas Deus, eu vejo tanta gente falando assim, eis que te digo, pai, irmã do meu lado. E falava, aí eu, glória a Deus, eu ficava feliz para a irmã, não estava com raiva não. Eis que te digo, fulano de tal.
e falava uma benção. E eu sou uma. Sou uma assim. E eu assim, meu Deus, eu vou nos cultos, eu estou lá recebendo, eu queria que o Senhor falasse comigo também. Aí sabe o que Deus falava comigo? Eu falo com você através da palavra. Amém? É isso que o Senhor quer. Você vem aqui para receber uma oração abençoada? Vem sim. Vem sim, porque é profético e vem que isso declara no mundo espiritual. Mas sabe o que o Senhor quer? É que você tenha solidez como José teve. Começaram a tirar a roupa dele aqui, né, a túnica, que é algo precioso, e começaram a fazer um negócio estranho com aquele garoto de 17 anos. Porque eu tenho certeza que quando ele estava cuidando do rebanho lá, com o pai dele, junto com os irmãos dele, ganhou um presente lindo do pai dele. Na Bíblia não narra, mas em nenhum momento eu tenho certeza que ele queria ser vendido aos medianitas, que foi o que aconteceu logo em seguida. Eu tenho certeza disso. Mas o que acontece com as pessoas que têm a presença de Deus no momento desse, que tira algo tão precioso? Ela precisa permanecer firme, mesmo que tendo todos esses problemas. É difícil? É. Eu acho que quando ele foi vendido ali para os medianitas, para nos ismaelitas, no 27, que os irmãos falam assim, vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de pratas aos ismaelitas. Este levaram ao Egito. A história está começando a apertar um pouquinho. Viva o processo. Suporte o processo para viver o propósito. A primeira veste de José foi arrancada. E ele ganhou uma nova veste, uma de escravo. Subir o degrau é fácil. Você está lá no escravo, vai lá para um líder assim, daqui a pouco está com uma roupa maior, né? Ele está sendo ao contrário. O processo está sendo inverso. Ele tirou a veste dele de sacerdote, de realeza, e colocou uma de escravo. Quem que está lembrando essa história aí, gente? Deixou o céu na sua realeza, na sua glória, e desceu à terra. Ele desceu, ele se humilhou. Ele desceu à terra como servo para servir ao Senhor. Essas atitudes que tem que estar no nosso coração. Nós que somos filhos de Deus, isso tem que arder no nosso coração. É se humilhar. É se humilhar cada dia mais na presença do Senhor. A cada dia. Então ele começa a trocar as vestes dele para de escravo. E nós sabemos para onde que ele foi parar. Na casa de Potifar. Mas aquele homem que trocou as vestes dele, no natural, no espiritual, ele continuava do mesmo jeito. E nós sabemos o que aconteceu lá. No Gênesis 39:1 fala assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou os 12 ismaelitas que o tinham levado para lá. Aí começa. A roupa de José estava diferente. A sua roupa nesse processo aí de suportar o processo e viver o propósito pode ter mudado. Você não está mais com aquela roupa tão bonita que você ganhou no começo. Mas o Senhor está permitindo você mudar de uma veste mais humilde
E agora ele quer ver sua atitude. É que nem quando o povo foi caminhar no deserto. O Senhor humilhou o povo ali para ver onde estava o coração dele. Está doendo? O processo dói. Quer servir o Senhor? Vai passar por esse processo doloroso. Seja no natural, seja no espiritual, Deus vai te apertar. Deus vai te coxar. É o azeite na prensa para sair o melhor de nós. E ele fala assim no versículo 2 do 39. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e com tudo que ele fazia, o Senhor prosperava as suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa. Ele passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso e de porte e de aparência. Olha para você ver. Então, novamente, com a roupa de escravo, mas tudo que era confiado na mão dele, prosperava. E o Potifar falou assim, nossa, tem algo diferente sobre a vida desse homem. As pessoas lá fora vão falar assim para você, nossa, tem algo diferente naquela mulher ali. E sabe o que eles vão ver? Nossa, tudo que ela faz lá no trabalho dá certo, né? As coisas que ela faz lá fica redondinha, não enrosca com nada. E se tem algum enrosco, né? Deus dá graça. Nossa, tem um negócio diferente. Esses dias eu ouvi de uma amiga minha e falei assim, nossa, você é resiliente. Resiliente é aquela pessoa que vem negócio e você suporta, mas você suporta em Deus. Aí eu falo assim, é Deus na minha vida. Eu falo, é Deus na minha vida, porque eu, por mim, eu não dava conta. Porque as adversidades foram acontecendo, e a gente chorando, principalmente no tempo da pandemia, não vai dar, o João sabe quanto já fiquei nervosa por causa do trabalho. Ela, agora, você é resiliente. Sabe o que é isso que ela viu na minha vida? A excelência que Deus coloca no nosso coração, não sou eu, é Deus que coloca. Eu lembro muito bem de uma vez que eu trabalhava no registro acadêmico lá da Unifei, e, gente, pensa em 1000 pastas, já perdi as contas, desde o número 01. E a gente cuidava das pastas dos alunos, né? E tinha uma pasta que sumiu. Aí você pensa, com toda a vida acadêmica do aluno, a gente vai pedir tudo de novo para o aluno? Não. Aí eu lembro, gente, acho que ficou meses. Eu pus o número assim, porque a memória não ajuda não, sabe? Minha cabeça não é muito boa para guardar as coisas, não. Mas eu pus o número dentro da minha gaveta, que toda hora eu abria para pegar lápis. Todo dia eu abria. Eu pus lá o número. Então, toda vez que eu abria a gaveta, eu via aquele número. Você tem que achar essa pasta. E eu fui na ordem, nos números mais próximos, no invertido, não achava. Até que um dia, gente, eu fui mexendo numa outra pasta. Onde que... Achei a bendita da pasta, estava fora do lugar. Gente, eu juro que eu entrei lá no arquivo morto e falei assim, Senhor... Eu chorei, eu agradeci a Deus, porque eu sabia que foi o Senhor que me mostrou aquilo lá para mim. Porque aí eu já sumiu outras vezes, passa, gente, mas a gente tinha que fazer de novo, pedir documento de novo para o aluno. Já sumiu, mas eu vi que foi a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Então, eu deixo para vocês aqui, não desanime no seu emprego ou na sua casa se as coisas estão difíceis. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Olha, esse homem aqui... Ele não era uma pessoa madura ainda, era um jovem, cheio de medos. Foi levado dentro de sei lá, qual era o meio de transporte, lá vamos dizer que era uma carroça. Sendo transportado, não sei quanto tempo que foi para chegar até no Egito. O que passou na cabeça desse jovem? O que passa muitas das vezes na nossa cabeça, que parece que não vai dar certo. Parece que a mesa agora é o fim.
Nós não cantamos aqui, eu tenho a marca da promessa, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. É esse Deus de José aqui. E esse menino aqui, ó, esse jovem, não fala na Bíblia quanto tempo que ele ficou escravo na casa desse homem aqui. Mas chegou uma nova dificuldade para ele. Quando ele estava estabilizado, tranquilo, entre aspas, né, porque ele estava em outro lugar. Mas quando ele estava se achando no negócio ali, fazendo as coisas, tudo certinho, tranquilo, quem veio? A esposa de Potifar. Ô, mulher, meu Deus, nem vou falar aqui com essa mulher. E aí, o que aconteceu é que ela achou ele bonito, que ele tinha lá no 6, falou assim, que ele tinha porte formoso de aparência. No 7 fala assim, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José e disse-lhe, deita-te comigo. Ó, facinho assim. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que ele tem passou para as minhas mãos. Ele é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Aí ele nem pensou em outra coisa, a não ser ficar justo e reto diante do Senhor. Como? Isso é característica de homem que teme o Senhor. Como eu vou pecar contra o meu Deus? Como? Diferente dos irmãos dele, que um falou assim, não, vamos matar. O outro assim, não, joga na cisterna. Está vendo? As duas opções, se fosse levado à luz da palavra, não serviam. Não tinha que fazer nada com o irmão. Tinha que cuidar do irmão que era mais novo, certo? Agora José não. Longe de mim, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Quer saber se a sua atitude está certa? Põe a luz da palavra. Contra a palavra do Senhor, contra as ações do Espírito Santo, não há lei. Essa palavra que ele falou aqui, submetida à luz da palavra, está tudo certo. E o que ele fez? Falando ela, José, todos os dias, então não foi uma vez só. Todos os dias. E não lhe dando eles ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Aí veio a armadilha. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, primeiro você vigia. Mas ele, estava tudo certo, gente. Ele foi na casa, resolveu os negócios, mas não tinha ninguém. Aí o que aconteceu? Ela então o pegou pelas vestes, aí ó, a veste de novo do escravo. Nem sendo escravo, o homem tinha sossego, gente. Pegou ali as vestes, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. Perdeu as vestes de novo. E nós sabemos bem qual a veste que ele assumiu depois, né, gente? Aí, no andar da carruagem, o que aconteceu? Foi para a prisão. Apertou mais um pouquinho, né? Apertou mais um pouquinho. Mais um cadinho. E nós sabemos que José foi para a prisão, pois as vestes de prisioneiro. Ele desceu mais um degrau. Ficou mais um pouquinho lá embaixo. Mas mesmo assim, nós sabemos que tudo que ele colocava a mão, prosperava. E ele achou graça diante lá do carcereiro e ele cuidava de todos os negócios da prisão.
E nós sabemos a história do copeiro do rei, do padeiro, que foram lá para a prisão, tiveram sonhos. José decifrou o sonho e, quando o padeiro voltou para a presença de Deus, antes de voltar, ele falou assim: eu vou me lembrar de você, eu vou falar de você para o rei. Só que isso também não aconteceu. E José continuou na prisão. E aconteceu que lá em Gênesis 41, passado 2 anos completo, o faraó teve um sonho e parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas vistas e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e paravam junto às primeiras à margem do rio. E as vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas às vistas gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. Deu uma só haste, saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. E as espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro-chefe, não era o padeiro, não era o copeiro, gente, troquei o nome do personagem. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem. Aí ele vai começar a contar assim, ó, nisso tudo, um jovem, ó. Não é um senhor, um ancião, que só sabe dar bons conselhos, não. Um jovem hebreu, servo, olha lá, ó, jovem, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um sonho e o seu sonho. E com ele nos interpretou assim. Assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar a José e fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. Agora a história está começando a mudar. Foi até lá na prisão. Agora foi lembrado. Sabe aquilo que as pessoas viram na sua vida de algo diferente? Vai chegar uma hora que você vai ser lembrada. Nossa, irmã, tem aquilo que Deus usa ela tremendamente. Seja na vida ministerial, seja uma irmã que manda um WhatsApp lá, oh, irmã, sei que você é uma pessoa de oração, vamos orar aqui comigo. Lembrou-se daquela pessoa, daquele jovem. E aí aquele homem que estava dignamente cuidando das coisas lá da prisão, da mesma forma que quando ele apresentava o rebanho com o pai dele, ganhou uma túnica, foi lembrado. Então ele trocaram as vestes dele, barbearam e ele foi para a presença do Faraó. Olha como é importante a gente ter constância nas coisas de Deus. Não mude porque as coisas mudaram. Não mude porque parece que desviou alguma coisa da trajetória que você estava pesquisando. Deus às vezes faz você dar uma volta maior, porque durante desse caminho que você está dando essa volta maior, Deus está trabalhando na sua vida. Moisés foi o mesmo processo. Ele estava lá, foi criado no palácio, depois foi mandado para o deserto, ficou lá um tempo no
40 anos, ficou lá, trabalhou, cuidou das ovelhas, passou as tempestades no deserto, depois voltou para conduzir um outro povo. E esse povo não tinha caminhado no deserto, porque ele ficou 400 anos lá no Egito. Então, se você passa um deserto, você pode ter certeza que Deus está te capacitando para liderar outros no mesmo deserto. Deus vai fortalecer. A sua luta te faz fortalecer. Você precisa suportar o processo para viver o propósito de Deus. E é isso que está acontecendo na vida desse pequeno jovem aqui. Os sonhos que Deus tinha dado para ele lá no passado ainda não tinha se cumprido. E parecia que não ia se cumprido, porque o destino dele, na cabeça dos irmãos dele, é que ele morresse. Porque a intenção era essa. Mas Deus conservou ele em vida. E ele entrou na presença do rei. E o rei contou novamente o sonho, e no 25 fala assim: então respondeu José, o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. E falou sobre as 7 vacas, o significado das 7 vacas. Falou que viria uma seca, né? E que o faraó tinha que fazer, lá no 30 fala assim: seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida. Porque 7 anos de fartura, seguidos 7 anos de fome, né? Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Olha que autoridade que aquele homem que andava humildemente com o seu Deus, praticando a justiça, né? Miqueias, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com o seu Deus, estava falando para aquele homem de aquela autoridade. Quem dá essa ousadia da gente comparecer diante de reis ou de autoridades e falar do amor do Senhor? É só o Espírito Santo, gente. É só o Espírito Santo. Quem dá a ousadia de Deus está aqui à noite, hoje, falando essa palavra. É o Espírito Santo. De mim não sai nada. Eu falo para o meu marido. Ele sempre fala assim: ai, João, palavra. Eu sou fogo das mulheradas. A mulher é dramática, né? Os homens não. Os homens são... Não, Deus deu uma palavra, agora vou orar. Agora a mulher, não, a mulher entra em pânico. E fica nervosa, e dá dor no estômago. E o João fala assim sempre para mim: clame a mim. Clame a mim. Não é, João? Clame a mim, está bom, João, estou clamando. Porque, gente, eu faço com muito amor, é o que Deus colocou para eu fazer. Não me engrandeça, é com muita humildade, mas é uma responsabilidade, não deixe de ser. É que nem José, 17 anos, né? Passou por tudo aquilo ali, mas quando ele entrou na presença do faraó, ele estava humilde. Ele estava humilde ali, e aí Deus revelou na cabeça dele, e ele sabia que não foi dele também, foi o próprio Deus, ele mesmo fala depois, e revela, vai acontecer isso, 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 e vai, né, nós sabemos bem da história. Aí ele deu conselho para Faraó, depois criar, né, administrar tudo que recebia, reservar uma parte e guardar para o tempo de fome. E no 37 fala assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. A sua palavra, sabe o que vai acontecer no mundo espiritual? Ela vai ser agradável, ela vai ter peso no mundo espiritual. Porque você está falando pela unção do Espírito Santo, assim como José. E disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha para você ver. Vamos achar aqui em todo o Egito alguém como ele? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado
e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Aí, nova veste de novo, e acompanhada de um anel que tinha o selo do rei para carimbar as ordens. Esse é o sonho de José. Mas você sabe que para cumprir esse sonho, ele tinha 17 anos, né? E quando tudo isso aconteceu, que ele entrou na presença do faraó, eu estava lendo lá na Bíblia, para resumir a história, deixa eu ver aqui. No Gênesis 46, fala assim, no Gênesis 46, 41. José... Gênesis 46, 41. Parte A. Gênesis 46, 1. Oi? Não tem? Não, então eu não tenho referência errada. Depois eu passo para os irmãos, então. A frase é a seguinte: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó. Oi? Ah, é? Então eu inverti, gente. É que eu digito tudo para trazer a palavra, aí eu inverti, me perdoa, tá? Ainda bem que tem o irmão Alexandre, né, pastor? Obrigado, viu, pastor? Então é 41, 46, eu inverti, né? José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Então não foi 20 dias, né, gente? Foi um tempinho. Então, está demorando o seu sonho para acontecer? Está demorando? Tá, né? Alguns já se cumpriram, né? Mas só que Deus é assim, Ele realiza alguns e traz novos, né? Porque Ele é Deus de novidade. Ele flui dentro de nosso ser águas vivas, né? Fontes de água viva. Então, cada dia Ele está trazendo coisas novas. Cada dia Ele está trazendo coisas novas. Então, se você já realizou um dos sonhos que Deus tem para você e tem outros projetos que ainda não aconteceram, é uma noite de renovo, de novo ânimo na presença do Senhor, para a gente ser fortalecido, para caminhar mais um pouquinho, né? Para se alimentar do pão que o Senhor está trazendo nessa noite, de todas as palavras que são ministradas aqui no culto. Ele traz um fortalecimento, é um pãozinho para nós continuarmos a nossa caminhada. É pão e água, né? Pão para matar nossa fome e água, matar nossa sede e continuarmos renovados na presença do Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração para a igreja e que o Senhor fortaleça mesmo os irmãos. O presbítero tem um louvor que eu gostaria de cantar. Aí eu não sei, vai convidar os irmãos para vir aqui na frente fazer uma oração? Posso fazer esse convite? O senhor me autoriza? Amém? Tudo certo aí? Então eu vou convidar os irmãos para vir receber uma oração aqui na frente. O presbítero vai estar orando para nós, né, presbítero? Abençoando o povo e selando essa palavra no coração de todos vocês. Sobre os sonhos de Deus. Vocês vão viver o propósito de Deus. Mas primeiro precisam suportar o processo. Amém? Glória a Deus. Pode vir, irmãos. Não tem vergonha não, Deus está aqui, Ele quer te abençoar. E se o irmão também não sente do coração, pode ficar quietinho aí. Mas quem quiser, venha aqui receber uma oração abençoada. Vamos selar essa palavra do Senhor, dos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles não podem morrer em nossas vidas. Eles precisam ser renovados. Glória a Deus. Que o Senhor possa cumprir em nós, Senhor, os teus sonhos. Eles são maiores que os nossos sonhos. O Senhor sempre faz o melhor por nós. Os seus sonhos não morrem, Senhor. Glória a Deus. Quem conhece pode ajudar a cantar, tá?
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além, ó. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Escuta aí, ó. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. É o que dá prazer a Ele. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Olha que lindo. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Ele só faz o melhor. Tá difícil, mas Ele só faz o melhor. Aguenta mais um pouquinho. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Obrigada, Senhor. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. É verdade, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Declare. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim. Acredite. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em mim viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito sim, Senhor, que o impossível vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom.
Vamos louvar ao Senhor com nossas palmas, com a nossa adoração. E vamos continuar crendo, sendo fortalecidos daqui, acreditando, meditando, fortalecidos e crendo nos sonhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Os sonhos de Deus. Então não se esqueça. Suportar o processo para viver o propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Meus amados, receberam a palavra do Senhor na sua vida? O Senhor quer falar conosco no dia de hoje, viu? Está falando, viu? À tarde a palavra também foi sobre sonhos, viu? O Senhor está confirmando aí. E aqui não é os sonhos que nós temos, não, é o sonho que Deus tem na sua vida. Olha que bênção, meus amados. A nossa irmã explanou aqui a história de José. Os irmãos já conhecem a história de José, não é verdade? Ele estava contando os sonhos que Deus tinha com ele. E se Deus ainda não revelou para você o sonho que eles têm na sua vida, peça, meu irmão, que assim como foi com José, ele revelará. Ou se não revelou, ele vai acontecer, viu? Está breve. E você vai ser bênção, assim como José foi. José foi bênção, e você será bênção de Deus. Amém, meus amados? Que tenhamos uma noite abençoada. Que o Senhor continue conosco. Que o Espírito Santo de Deus continue estando conosco, nos convencendo a cada dia mais. E que nós possamos continuar firmes, fiéis. Temos fidelidade com Deus. José teve fidelidade. Passou por várias diversidades. Os problemas foram difíceis, meus amados. Os irmãos veem a história de José, quanta dificuldade. Rejeitado, quanta coisa aconteceu com ele. Mas no final a gente viu que Deus o honrou grandemente. Então que Deus abençoe esta nossa semana. Nós estamos neste começo de mês. Que este mês de fevereiro seja um mês de bênção na sua vida. Que aquilo que você tem buscado de Deus venha acontecer. Que breve você possa estar aqui testemunhando. O Senhor tem realizado o meu sonho. E o sonho do Senhor também tem sido realizado na minha vida. Graças a Deus. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, viu? Que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Graças a Deus. Tenha uma semana abençoada e cumprimento o teu irmão aí com a paz do Senhor.